Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Arthur Rezende. Você lembra dele? Jogador que já teve uma boa passagem pelo Santa Cruz. Ainda na temporada de 2018 foram 28 jogos com 3 gols marcados. Eu gosto do Arthur Rezende. Depois que deixou o Santa Cruz já passou por outros clubes, como por exemplo o Guarani, Bahia, Vila Nova, Ceará, e atualmente está no futebol da Arábia Saudita. O Arthur Rezende eu penso que seria um nome bem interessante para o Santa Cruz ficar de olho nas próximas temporadas. Para 2025 é muito difícil, tá? Porque é um jogador caro, valorizado. Recentemente o que eu tenho de informação é o seguinte: ele foi procurado pela diretoria do Goiás, houve uma sondagem, só que ele saiu de um clube da segunda divisão, lá da Arábia, o Al-Kholad, acho que é essa a pronúncia, e fechou com o Al-Driyah, né? Foram 10 jogos e 9 gols marcados, e agora ele se prepara para esta próxima temporada na Arábia Saudita. Então, não consegui confirmar até quando vai o seu contrato, né? Segundo o site Transfer Market, ele fechou esse vínculo ainda em julho de 2024, mas ainda sem uma definição do que eu tenho de informação sobre o seu atual vínculo, pelo menos mais um ano de duração. 30 anos de idade, eu penso que o retorno dele ao futebol brasileiro deve acontecer sim nos próximos anos e poderia ser uma boa, tá? Com o Santa Cruz, por exemplo, voltando para uma Série C do Campeonato Brasileiro, por que não? Tá tendo o Arthur Rezende como um dos jogadores de destaque no seu meio de campo. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Arthur Rezende na última Série B que ele fez, vestindo a camisa do Ceará, uma nota média de 6,60. Foi razoável pelo Vozão, 28 jogos, 1 gol e 2 assistências. Onde ele jogou muito bem além do Santa Cruz foi pelo Vila Nova lá em 2022, 8 gols marcados em 50 partidas, também pelo Guarani em 2019, além do Gil Vicente em Portugal em 2017. Atleta revelado pelo Goiás, natural de Goiatuba, também passou no futebol do Chipre e esses 28 jogos pelo Santa lá em 2018. Pode deixar o seu pitaco. O que você pensa sobre o Arthur Rezende? Poderia ser uma boa? Tá olhando aí os próximos anos. Acho que é um jogador que tem sim boa habilidade, pode fazer uma função tanto de um meia central quanto também de um armador, né, um próprio camisa 10. Naquela ocasião, na Série C pelo Santa, foram 15 jogos com 1 gol marcado, os outros gols no Pernambucano e também na Copa do Nordeste. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lateral esquerdo Marcelo, jogador de 37 anos de idade, que recentemente acabou saindo do Fluminense após polêmicas rescindiu esse seu contrato no Rio de Janeiro. O Marcelo, que já teve uma interação com a torcida do Santa Cruz e após essa saída do Fluminense voltou à tona nas redes sociais por conta justamente daquele ocorrido na temporada de 2021, onde o Marcelo, após um torcedor falar o seguinte, abre aspas, Marcelo, cumpra o Santa Cruz, né, brincou aí o torcedor, o Bruno Nascimento, e na sequência o jogador respondeu, abre aspas, tamo aí, tamo na luta. Existe essa resposta do jogador, um momento ali de título, né, do Real Madrid, depois do jogo, etc. Não dá para ter certeza se o jogador entendeu completamente a pergunta, mas acabou criando, né, uma expectativa, até mesmo, quem sabe, uma suspeita do torcedor em relação a uma negociação. Aparentemente ela não aconteceu, mas eu não descartaria essa possibilidade pelo seguinte aspecto: o Santa Cruz prepara, né, para se tornar um clube empresa, e eu vejo que isso é 100% necessário, não só para o Santa, mas para qualquer clube no futebol brasileiro. Agora eu dou meu pitaco a respeito desse assunto, quanto também para o próprio Marcelo, que ele já tem investimentos em SAF, teve a participação no Azures na época também, né, ele teve este clube, né, no futebol paranaense, com participações importantes, além de outros 2 empresários, e recentemente também ele fechou um acordo com um clube de Portugal, o Mafra FC, esse clube tradicional da segunda divisão, um acordo de 48 milhões de reais, onde ele também tem participação nesta equipe. Hoje a SAF do Santa Cruz está em processo de formalização. Agora, neste último mês de outubro, o Bruno Rodrigues anunciou a parceria com a Álvares e Marçal, empresa de consultoria especializada em reestruturação e gestão de empresas, e em setembro também dessa temporada confirmou, né, o Bruno, que a SAF será implementada já nesse ano. Em 2022 já teve aquela divulgação do edital, né, para mudança do estatuto, essa aprovação da SAF, e em 2021 foi quando aprovou esta regra, né, esta lei que permite a transformação de clubes de futebol em empresas em território brasileiro. Pode deixar sua opinião, o que você pensa em relação ao Marcelo, 36 anos, já foi especulado recentemente também no Grêmio, no Botafogo, enfim, é um cara que deve sim continuar no futebol
brasileiro. Por que não? Tá olhando aqui um cenário, pode não ser para o ano que vem, pode não ser para 2026, mas talvez um investidor que tem um jogador assim como uma espécie de cartaz, pode ser o Marcelo, né, com seus outros investidores. Já pensou, por exemplo, a possibilidade de encerrar a carreira, né, em um clube como o Santa Cruz e tendo também a participação em uma SAF? Eu vejo que isso seria muito benéfico, tanto olhando o cenário do clube, quanto também para o jogador, que já seria, por exemplo, um dono de um clube. Tá? Eu acho que isso é muito legal de se pensar, algo que ainda não aconteceu, pelo menos do que eu lembre tanto de SAFs no futebol brasileiro ou no futebol internacional. Pode deixar sua opinião, seu pitaco também. Aliás, tem sim, tem o Ari, né, aquele jogador que jogou muitos anos centroavante no futebol russo, e ele comprou o Atlético Cearense, um jogador muito bom, tinha espaço em clubes da Série A, inclusive, aqui no futebol brasileiro, e voltou para jogar no Atlético Cearense na época na Série D do Campeonato Brasileiro. Então eu já acabei me relembrando aqui de um que teve participação em SAF e acabou jogando num clube que, o Marcelo tem espaço na Série A, com certeza, né? Não é um jogador para jogar uma Série D de Campeonato Brasileiro, até mesmo uma Série C, a Série B do Brasileirão, mas dependendo das condições, né, igual eu falei, acho que seria assim algo legal. Pode deixar o seu pitaco sobre esse assunto e vejo que é assim muito necessário a transformação de um clube em empresa, porque essa é uma opinião que eu tenho e eu falo isso para todos os vídeos que eu gravo aqui no YouTube, seja do Santa Cruz, seja do Sport, do Goiás, do Paysandu, do Remo, do Vitória. Eu sou 100% favorável à profissionalização no futebol brasileiro. Ela geralmente, tá, em quase 90% das vezes, ela é associada a uma SAF. Raríssimas exceções onde um clube consegue se reerguer e manter-se daquela maneira no futebol de hoje. No passado a gente já viu boas gestões de presidentes e conselheiros, mas do futebol de hoje eu ressaltaria apenas o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Tá? No restante, os modelos que são associativos, eles são um completo desastre. Seja no momento, tá? Então clubes que passam por um momento muito difícil, né? Por exemplo, o Figueirense, o Goiás também está nessa situação, o Avaí, né? Se eu não estiver enganado também, é um clube que estava assim, recentemente o Sport, mas o máximo que vai acontecer é chegar um presidente, solucionar ali a casa, pagar as dívidas, 3, 4 anos aquele presidente vai deixar o clube, chega outro no cargo, com outros pensamentos, muda um time, endivida a equipe novamente, e esse cara que fez, né, esta situação de endividamento, ele não é retirado R$1 da sua conta. A partir do momento que o futebol ele deixa de ser essa questão de amador, de pitaco, de medalhões, de dinossauros do futebol, estando no dia a dia, isso não é só uma mensagem para o Santa Cruz, é de um enredo geral do futebol brasileiro. Eu penso que as coisas também fluem. Óbvio, existem SAFs ruins e SAFs boas, mas eu prefiro correr esse risco do que continuar nesse cenário sempre, né, de conselheiros, de pitacos, de falta de comando de profissionais que trabalharam, que estudaram para isso e que às vezes se sucumbem a pessoas que já estão no clube há 50, 60, 80 anos, né, como é caso de várias famílias que a gente vê no futebol brasileiro. E assim, não há um mérito, não há uma escolha, não há um critério na formalização daquilo. Tem bons presidentes? Com toda certeza. Tem bons conselheiros? Absolutamente sim. Mas é muito difícil